beleza? Aqui no Na Área, continuando com as nossas aulas de evolução, a gente agora vai entrar no processo de especiação. Mas antes, lembra de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar o seu like, de deixar os comentários, essas coisas todas, mas principalmente, ative as notificações, que isso vai te ajudar a sempre receber as aulas à medida que elas forem sendo lançadas, beleza? Quando a gente fala de especiação, a gente está falando dos processos que vão levar à formação de novas espécies. Só que a especiação ela tem algumas regras para acontecer e a gente vai começar a ver sobre esses processos. Vem comigo! Especiação ela vai ser dividida em dois processos muito importantes, a cladogênese e a anagênese. Eu coloquei os dois pontos centrais que vocês vão precisar lembrar. Quando eu falar em cladogênese, vocês precisam lembrar que a cladogênese gera uma barreira geográfica. Então eu vou ter as populações originais sendo isoladas ali. Já na anagênese eu tenho um processo dentro da população, um processo lento, gradual, que vai acontecer com o tempo. Então olha só, eu tenho aqui a minha população original, que eu chamei de A, então eu tenho a espécie A, acontece algum evento e a cladogênese acaba acontecendo. Algum evento, um tectonismo, o surgimento aí de uma montanha, surgimento de um rio, alguma coisa que isola a minha população em duas populações. Esse ponto aqui é muito importante, elas são partes da minha população original, então elas têm as mesmas características. Porém, como elas estão isoladas, as características que surgirem na população A não vão passar para a população A' e vice-versa. Como assim, Aquino? Lembra que os processos de mutação, recombinação e de seleção natural vão continuar acontecendo. Então, ao longo do tempo, essas duas populações que estão isoladas vão passar por diferentes processos que vão gerar organismos diferentes. Esses processos que vão acontecendo dentro da população, a gente chama de processos anagênicos. Então, aqui dentro nós temos a anagênese acontecendo. E aí, no final disso tudo, minha cladogênese separou, a anagênese foi acontecendo lentamente, e eu tenho as espécies B e C sendo formadas, que compartilham a ancestralidade com A. Então, essa anagênese, que eu disse que é o tempo, ela vai representar para mim o conjunto de mutações que acontece naquela população, as recombinações que vão acontecer naquela população e a seleção natural que acontece ali. Como eu tenho duas populações que vão estar em ambientes distintos, eu vou ter a seleção como um principal dos mecanismos aí de alteração das frequências, tá? Mas além disso, eu tenho como representar de uma outra forma a anagênese e cladogênese. Cladogênese lembra de cladograma. Eu tenho ali toda uma história evolutiva sendo contada. Eu tenho, então, o meu ancestral, houve um evento de separação, separou a minha população original das minhas populações derivadas, que também tem o seu ancestral e um novo evento ali de separação que gerou o organismo B e C, tá? Então a gente consegue ver esse passo a passo. Já aqui dentro, eu tenho A dando origem a B. O que isso significa? Que A foi acumulando modificações ao longo do tempo para dar origem à espécie B. Mas não é o organismo que acumula, isso é um ponto muito importante. O tempo todo eu estou tratando de uma população, de um conjunto de organismos de uma mesma espécie. Então, esses organismos estão se intercruzando, trocando informações entre si, e essa troca de informações, essa recombinação, o surgimento de novas características é o que vai gerar uma população diferente ao final do processo. Então, dentro de uma cladogênese, eu posso sim ter uma anagênese. Quando eu olho para um cladograma, como que eu vou reconhecer a anagênese? A anagênese, ela fica aqui, ó. Ela é, como eu coloquei ali em cima, o tempo. Então, a anagênese está aqui, ela representa o tempo para mim. A não é mais antigo que B? Mais antigo que C? Não. Quando eu olho para um cladograma, o tempo ele não está na horizontal, o tempo está na vertical. Esse cladograma que eu representei aqui para vocês, o tempo está na vertical. Então significa que quanto mais para baixo, mais antigo. Eu tenho um ancestral mais antigo aqui, um ancestral mais derivado aqui. Tá bom? E esse tempo é a minha anagênese. E a partir da ideia de anagênese, a gente tem duas vertentes diferentes evolucionistas. O gradualismo
e o equilíbrio pontuado, também chamado de pontuísmo. O gradualismo, que é até o que era defendido pelo próprio Charles Darwin, entende que o processo evolutivo ele é lento, constante e gradual, como se fosse uma escadinha. Os organismos vão acumulando essas modificações ao longo do tempo. Já o equilíbrio pontuado, eles entendem que existem momentos de calmaria, onde existem menos mutações. Então, pensando na seleção estabilizadora, eu tenho uma maior estabilidade da minha população, aquela distribuição normal da curva. Qualquer coisa, procura aqui no canal a aula de tipos de seleção natural. Então a gente tem aquela distribuição normal, aquele predomínio de fenótipos médios. E existem eventos que vão gerar booms de especiação, onde teremos uma grande quantidade de mutações acontecendo simultaneamente e que vai acelerar os processos de seleção. Então a gente tem a calmaria, o boom de especiação. Uma nova calmaria, um boom de especiação. Qual dos dois é o correto? Não existe o correto. São duas formas diferentes de se enxergar o processo evolutivo. As duas são corretas, as duas são aceitas, as duas têm pontos a favor e contra. Tá bom? Então, a gente pode trabalhar com qualquer uma delas. O equilíbrio pontuado ele é muito usado principalmente por paleontólogos, porque como eles trabalham com uma escala de tempo maior, eles enxergam esses booms de especiação e os momentos de calmaria de forma diferente dos graduístas. Valeu, galera! A gente vai continuar falando de especiação aqui no canal, então lembra de se inscrever e de ativar as notificações. Valeu, bons estudos, compartilha esse vídeo, hein?